Eu tô aqui trabalhando e eu lembrei de uma história que eu ouvi no ônibus. É uma fofoca, mas como a gente não conhece ninguém, não é uma fofoca que fale mal das pessoas. Então eu vou continuar costurando e contando a história. Eu peguei o ônibus um tempinho atrás, aquele tipo ônibus lotado, né? Aquele cheio de gente que você não consegue levantar o pé. Se levantar o pé, tu fica com ele pra sempre, pro alto. E aí um senhor tava do meu lado. Não tinha como não ouvir, era impossível. E fofoca de ônibus é muito bom, né? Dá até tristeza quando a pessoa levanta e vai embora antes de terminar. E ele atendeu o telefone. Era um cliente muito aborrecido com o que tinha acontecido na oficina desse senhor que estava no ônibus. Ele tinha uma oficina, tinha umas pessoas que trabalhavam com ele, e ele tinha saído da oficina, estava voltando agora, estava de ônibus porque ele tinha de levar um carro. E o cliente estava reclamando, dizendo que tinha feito na oficina dele, tinham criado um problema muito grande com o genro dele. E explicando a situação lá, que o genro estava muito aborrecido, a filha também, ele também, bababá. Aí o cara começou a explicar a história, presta atenção. De manhã, esse cliente ligou para ele e falou que a filha ia de tarde levar o carro, porque o carro estava com algum barulho, ele queria que o mecânico visse. Ele falou, ok. A filha, ele já sabia que a filha desse cliente era casada. Ela chegou lá, acompanhada de um homem, deixou o carro e foi embora. Aí, de noite, quando a oficina ia fechar, um homem chegou para buscar o carro, dizendo que era o marido dela. E aí o pessoal da oficina olhou para ele e falou assim, não, ele não é o marido dela, porque o marido dela é diferente, veio de manhã com ela. Aí falou, não, você não pode levar o carro. Ele falou, não, mas é o carro da minha esposa e não sei o que. Ele falou, não, senhor, desculpe, mas deve ser a pessoa errada, porque não foi, né? O senhor não esteve aqui com ela deixando o carro de manhã. Ele falou, não, ela teve que ir deixando o carro de manhã sozinha. Aí eles entenderam a situação. A mulher foi com um amante deixar o carro na oficina. E quem foi buscar o carro na oficina de noite foi o marido. E o pessoal da oficina não sabia. Então não deixou o marido levar o carro. Aí o marido, muito puto, ligou pra ela. E ela, né, ligou pro pai resolver a parada. E o pai tava puto, falando com o dono da oficina, dizendo que causaram um problema na família dele, que eles não podiam falar que era o marido dela só porque eu tava com ela levando o carro, podia ser um amigo. Aí ele falou, eu sei, eu falei isso com as pessoas da oficina. E eles falaram o seguinte, não havia dúvidas de que ele era marido dela, porque eles estavam de mão dada e beijaram na boca. Olha a situação, o pai ouvindo uma fofoca dessa, gente. Que loucura. O ônibus todo tava animadíssimo ouvindo essa fofoca, porque ele tava falando alto, ele estava cansado de noite, né? O dia inteiro estressante, essa fofoca deve ter rendido. Mas tenha cuidado, quando você for num lugar com o seu amante, cuidado para, né, o seu marido não chegar algumas horas depois, que vai ficar uma situação. Ou então já fala, ó, esse aqui não é meu marido, tá? Quem vai vir buscar o meu marido, a foto dele é essa daqui. Porque aí não cria problema, né? Presta atenção.